Bom, agora estamos mais uma aula aqui do módulo 4. Tá? Vamos conhecer mais um pouquinho qual é a diferença de parar e estacionar, né? Na aula de sinalização que eu passei sobre as placas, tem duas placas de regulamentação, né? Que ela indica, uma fala proibido estacionar e a outra é proibido parar e estacionar. E lá eu expliquei a diferença entre elas. Então vamos revisar aqui, né, e frisar um pouquinho mais a diferença. Então, ó, parar é imobilizar o veículo pelo tempo necessário ao embarque ou desembarque. Toda vez que você estiver fazendo uma operação de embarque ou desembarque, é uma parada. Então essa placa aqui, ó, aqui está falando o quê? Aqui está falando que é proibido estacionar. Então eu posso parar para efetuar uma operação de embarque ou desembarque. Tempo necessário para essa manobra, né? Um exemplo de um ônibus, né? Uma operação de embarque ou desembarque de um ônibus é mais lento do que uma operação de embarque ou desembarque de um veículo menor. Estacionar é a imobilização por tempo superior ao necessário para o embarque e o desembarque. Então, se você está estacionado, se você está imobilizando o seu veículo e não está fazendo uma operação de embarque ou desembarque, você está estacionado. Tem gente que tem a ilusão, não, eu fico aqui dentro do carro, achando que por ele estar dentro do carro, ou com o carro com o motor ligado, ele não está estacionado. Tem alguém entrando no veículo? Não. Tem alguém saindo do veículo? Não. Então você está estacionado. Tá? Então tem essa questão de interpretação. Se você estiver fazendo uma operação de carga ou descarga, também é considerado um estacionamento. Tá? Então se você tem um material para pegar ou um material para entregar, você não pode estacionar nesses locais, tá? Porque a operação de carga ou descarga também é considerado um estacionamento. Quem pode estacionar num local desse para fazer uma operação de descarga ou carga, eu vou te falar agora. Veículos de transporte de valores, eles podem parar nesse local para fazer uma operação de carga ou descarga. Veículos do correio pode parar nessas áreas que é proibido, né, para fazer uma operação de descarga. Ele está entregando um material. Então esses aí podem. O restante não podem. Ok? Operação de carga ou descarga também é considerado um estacionamento. Parar. Vamos parar nas rodovias, né? Nas rodovias os veículos parados ou estacionados também, né, devem posicionar fora da pista. Qual é a diferença de você estar parado ou estacionado fora da pista? Então, se você for parar, é para uma eventualidade, alguma coisa de emergência, uma troca de pneu, um problema de saúde, alguma coisa assim, uma pane no veículo, então você parou, né? Estacionou o veículo, estacionou. E a parada é questão de manobras, né? Desculpem, eu falei o exemplo e fiquei visado aqui na palavra parada para falar outra coisa. Então, estacionamento, né, é quando você, numa situação, numa rodovia, uma pane no veículo, uma situação assim de emergência, e você estacionou o veículo lá. O veículo não vai mais andar, então esperando o guincho, ou alguém passou mal, aí foi lá só para dar uma aliviada e saiu, né? A gente pode considerar isso um curto estacionamento, que a gente não sabe. Não sei, pode também ser considerado uma parada nessa situação, né? Mas o restante que eu falei é um estacionamento. Parada é quando você vai fazer as manobras, né, as conversões à esquerda. Então você para, ou então você para e alguém desembarca, você para pegar alguém aqui que está dando uma carona, ou você combinou com alguém, alguma coisa, né? Então essa aí, nas rodovias, tem que ser sempre fora da pista. Permitida parada para manobras de mudança de direção. Certo? Então, eu falei na questão da manobra de direção. A imobilização de emergência,
né? Que aí é tipo já um estacionamento forçado. Providenciar a sinalização conforme a regulamentação do CONTRAN, no mínimo 30 passos, tá? Inclusive, às vezes você observa no triângulo de sinalização, lá tem umas recomendações, né? No mínimo, por isso que eu falo que no mínimo 30 passos. Tem triângulos que colocam lá 40 passos. Eu já vi no UP, o triângulo de sinalização do UP fala para você colocar o triângulo de sinalização a 100 passos, que é 100 metros. Né? Então, por isso que eu falei, no mínimo 30 passos. Então, providencie urgente essa sinalização. Acione o pisca-alerta, use o triângulo de sinalização, use dispositivo de sinalização auxiliar, né, que é o triângulo e arbustos. Tá? Esses dois aqui são dispositivos de sinalização auxiliar. Arbustos, galhos de árvores, entendeu? Que você achar, né, que você encontrar na via. Você posiciona o triângulo, né, e aumenta a visibilidade. Abra o capô do veículo, né, se quiser, você pode abrir o capô do veículo, porque o capô do veículo aberto é um sinal universal que o veículo está em pane, tá? E as pessoas que passam eles já ficam mais alerta, diminui a velocidade para evitar os riscos. Dependendo da via que você está, dependendo da situação do fluxo, se você estiver aguardando um guincho, o socorro mecânico, eu aconselho a vocês não ficarem dentro do veículo, fiquem fora, longe dele, né? Se alguém desavisado bater no veículo, só vai acontecer danos materiais, tá? Preserve o máximo a vida, gente. Estacionamentos de veículos sobre rodas. Os veículos sobre rodas têm que estacionar de forma perpendicular, igual o formato dessa moto, dessa aqui, apesar que essa aqui está em perpendicular, mas está numa posição mais difícil para a pessoa sair, né? Ele tem que empurrar a moto, montar nela para depois sair. De frente não, a moto estacionada de forma perpendicular com a frente para a via é o correto, que aí o motociclista, quando ele monta na moto, né? Quando ele monta na moto, inclusive a moto é na posição montada, né? As motonetas é posição sentado. Essa mocinha aqui está na posição sentada. Isso aqui é uma motoneta, aqui é uma motocicleta, aqui é uma motocicleta. Então aqui é a posição montada e aqui é a posição sentada. Então fica mais fácil para sair, porque você vê os veículos que estão passando. Então aqui nessa situação é mais difícil. Então as motocicletas, veículos de duas rodas, têm que estacionar de forma perpendicular à calçada. E os veículos é de forma paralela, né? Os veículos é de forma paralela, ao lado da calçada. E o embarque e o desembarque deve ser sempre realizado pelo lado da calçada, exceto o motorista. Toda vez que você parar o seu veículo, tá? Se você tiver com passageiros, o ideal é, na hora que você estiver próximo à parada ou o estacionamento, você avisa: não abra a porta, deixe que eu aviso, deixe eu olhar para o retrovisor primeiro. Ou então você já pede para a pessoa: olha para o retrovisor antes de abrir a porta, e você olha junto. Tá? Você dá o aviso para ele abrir a porta. Se seu veículo tem a função de travamento de porta, você só avisa que vai observar e você destrava a porta na hora certa. Tá, ok? Tomar cuidado ao abrir a porta. O condutor também. E se você estiver dirigindo e observar que um condutor estacionou o seu veículo, diminua a velocidade, se afaste, porque tem uma parte, dizem que de 10, não tenho certeza, mas dizem que de 10 motoristas, um olha para o retrovisor antes de abrir a porta. Então tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, observe sempre o veículo que acabou de estacionar, tá? O condutor e passageiro não deverá abrir a porta sem antes verificar o retrovisor, né? Verificar os riscos, evitar, gente. Bom, proibido estacionar. Onde é proibido estacionar? Existem locais, tá? Em frente a rebaixamento de calçada, quando o meio-fio ele é rebaixado. Então, se você verificar que o meio-fio é rebaixado,
não pode estacionar naquele local. Ali é uma entrada e saída de veículos. Em frente de garagens e entrada de estacionamentos. Em pontos de ônibus, a mais de 50 centímetros do meio-fio, tá? Também não precisa colar muito. Você pode ficar entre 50 e 25 centímetros. Tá? Deixe um espaço entre o seu veículo e o meio-fio. É um espaço fluvial, quando chove a água desce lá mais fácil, o seu pneu não vai se transformar em uma barreira, não vai acumular lixo no seu veículo, né, embaixo dele. E outra, você numa situação de estacionamento, alguém estacionou muito colado, você ficou apertado, esse espaço lateral vai te ajudar a sair. Tá? Então, deixe esse espaço entre 50 e 25 centímetros. Não precisa colar e não fique afastado, né, mais de 50 centímetros. Em área de estacionamento exclusivo, né, para ambulância, veículos de emergência no geral, viaturas, né, da polícia, também você não pode estacionar. Tem meio-fios também, viu? Meio-fios pintado de amarelo. Não se deve estacionar próximos a rampas de acesso a deficientes físicos, nos acostamentos das rodovias, tá? Não pode, né, estacionar nos acostamentos de rodovias, só se for forçado, o veículo deu uma pane, forçou, mas em situações de... Pronto, agora até respondeu no exemplo lá da frente, falando a pessoa passando mal, seria um estacionamento, né? Então, nessas situações que é de emergência, tudo bem. Mas a maioria das vezes nas rodovias é para você fazer as conversões. Tá? Então, nada de estacionar em rodovias, em faixas de canalizações, tá, que divide as pistas, não pode. Proibido parar e estacionar menos de 5 metros da esquina. O veículo é guinchado. Menos de 5 metros da esquina. Né? Em pontes, viadutos e túneis também não pode nem parar e nem estacionar. Em trechos de curvas ou lombadas, em locais de poucas visibilidades, mais de 50 centímetros do meio-fio, né? E em áreas de segurança, como bancos, fóruns e delegacia. Não se deve parar e nem estacionar nestes locais. Ok? Sobre a calçada, passeio ou faixa de pedestre. Também ficou faltando isso aqui. Tem uma questão de prova que pergunta qual é o momento que se deve transpor uma calçada, né, para poder, porque é proibido, né, você estacionar sobre a calçada, sobre o passeio ou faixa de pedestre. Então, na pergunta fala, né, se é permitido, qual é o momento que é permitido, né, transpor a calçada, porque você não pode estacionar, mas atravessar também, você não pode andar na calçada com um carro, com um veículo, né? Então ele pergunta qual é o momento. Então é naquele momento em que você vai colocar o seu veículo numa garagem ou numa área especial de estacionamento, nesse sentido, tá? Então é a única forma que é permitida você transpor uma calçada. Buzinar. A buzina pode ser utilizada desde que em toques breves, de maneiras não sucessivas, tá, nas seguintes situações, como advertência na iminência de evitar um acidente e nas vias rurais a ultrapassar outro veículo. Olha aí o que eu falei na questão de ultrapassagem, né? Sinal para a esquerda, né? Pode dar faixa de luz, sinal de luz, pode buzinar, só que é em toques breves. Bom, se você vai utilizar os faróis, né, hoje em dia a gente tem que usar os faróis durante o dia e à noite, né? É errado, não são todos os veículos. O farol durante o dia, nos veículos particulares, só devem ser utilizados, né? Obrigado a ser utilizado, melhor falar. Obrigado a ser utilizado nas rodovias. Saiu da cidade, já liga os faróis, tá? Os veículos que são obrigatórios faróis dia e noite, né, são veículos de transporte coletivo e motocicletas, motonetas e ciclomotores. Aí sim, esses são ligados na cidade o dia inteiro. Os veículos particulares só podem utilizar os faróis ligados. É proibido usar na cidade? Não, não é proibido. Também não é obrigado.
Então, você só vai utilizar na hora que você estiver saindo, viajando, né, pegar uma rodovia federal ou estadual. Aí é obrigado a ligar os faróis. Desde que tenha sinalização, dizem que é assim, desde que tenha sinalização, né? Mas por segurança, gente, liga os faróis, melhor, você já enxerga o veículo mais de longe, o veículo já te enxerga também, então chama mais atenção, eles ficam mais atentos, tá? Bom, então é obrigado durante a noite todos os veículos em vias de iluminação pública usar os faróis baixos, não devem usar o farol alto na cidade, tá? Então começou a anoitecer, já liga o farol. Farol alto é em locais sem iluminação pública, tá? Você pode usar o farol alto, né, nas áreas, pode não, é obrigado a usar o farol alto em áreas que não tem iluminação pública, tá? Então use o farol alto. Ao cruzar veículos, farol baixo. Ao seguir veículos, farol baixo. Se você estiver andando com o seu veículo e um veículo de trás está te seguindo e ele está usando o farol alto, no retrovisor central, embaixo dele, tem uma alavanca. Alguns veículos essa alavanquinha gira e outros você puxa e empurra, né? Ali é para tirar o reflexo dos olhos. Se não me engano, chama-se chave anti-reflexo. Eu acho que é esse nome, se eu não estiver enganado. Então você regula o seu retrovisor. Se o seu retrovisor é de alavanquinha de puxar ou empurrar, coloque ele na posição em que na hora que você acione a alavanca, né, faça com que o espelho incline para cima, tá? E na hora que você volta para a posição normal, aí o espelho volta e você enxerga com mais nitidez o para-brisa traseiro. Quando você inclina ele, né, você aciona essa chavinha, essa alavanca, ela vai inclinar para cima. Aí você não vê mais o vidro quase todo, você vê um pouco o vidro. Não é que ele vai tirar a tua visão por completo, ele só vai mudar o ângulo, você consegue enxergar, só que ele fica um pouco mais escuro, né? E quando você põe na posição normal, aí você observa, você vê com mais nitidez, fica mais claro. Então você utiliza essa chave para isso. Deixa ela na posição que você tem maior nitidez, consegue enxergar todo o retrovisor traseiro. E quando vir um veículo que o farol dele está te ofuscando, você vai e aciona essa chave. E aí essa chave faz com que o espelho faça uma pequena inclinação para cima, tá? Para cima. Não regule o espelho retrovisor para você dirigir no dia a dia com a chave acionada, porque se você precisar, na hora que você mexer nela, em vez do espelho inclinar para cima, o espelho vai inclinar para baixo, então não vai diminuir o reflexo, né? Não vai diminuir o reflexo nos seus olhos. Então, deixe inverso, tá ok? Utilize aquele retrovisor. Durante o dia, como eu falei, transporte coletivo, motocicletas, motonetas e ciclomotores, né? Farol ligado. Quando vocês estiverem no túnel também, na cidade, se a sua cidade tem túneis, na hora que você entra no túnel, ligue o farol de posição ou o farol baixo, né? O farol de posição é aquela lanterna, uns chamam de meia voltagem, né? Por exemplo, outros chamam de farolete. Então, no primeiro, você pode ligar a lanterna de posição, depois farol baixo, se quiser. Vai depender da extensão do túnel, da iluminação, tá? Mas jamais usem farol alto. Jamais usem farol alto. Quando começar a chover também, né, ligue os faróis, não utilize farol alto também. O farol alto em uma situação de chuva, de neblina, de cerração, nuvens de poeira, né, vai ofuscar os outros condutores e o próprio farol alto do seu veículo vai te ofuscar também. Então evite de utilizar essas funções do farol alto. Bom, piscar o farol, né? Aquela faixa de luz, né? Chamando a atenção, tá lá, luz alta e baixa, né? É para advertência, né? Em situações perigosas. Você só pode utilizar em advertências em situações perigosas, animais, acidentes, buracos, algo que pode provocar um acidente, né? Para indicar a ultrapassagem, tá vendo a situação da manobra de ultrapassagem? Você pode utilizar nessa situação, tá? E
se você for avisar que tem blitz, né, dando um sinalzinho de luz avisando que tem blitz, é uma infração média, 4 pontos no seu prontuário. Então, se você desrespeitar esse sinal, essas funções desse farol, você está cometendo uma infração média que é 4 pontos. Então você utiliza ela para fazer alguma advertência ou quando vai fazer uma manobra de ultrapassagem. Não avise que tem blitz, tá, gente? As blitz foram feitas para tirar pessoas erradas no trânsito, pessoas perigosas. Você avisando que tem blitz, você participando de grupos, né, avisando onde tem blitz, você pode estar ajudando uma pessoa a dirigir em alta, um irresponsável, vamos pôr no geral, um irresponsável. E esse irresponsável nesse dia pode provocar um acidente e tirar a vida de alguém. Tá? Então não avisem que tem blitz, não participem desses grupinhos. Tá? Eu já tive alunos que participavam, que eu avisava na sala para eles não participarem, porque é errado, gente, é errado. Mas eles participavam só para ir lá para ver se a barreira parava eles para mostrar a habilitação. Recém-habilitados, né? Opa, eu vou procurar blitz para poder mostrar a habilitação para o guarda. Tinha muitos empolgados assim. Então, das outras situações, gente, não façam, não avisem, tá? Bom, luzes e buzinas, né? Luzes e buzinas. Luzes de posição devem ser utilizadas. A luz de posição é aquela luzinha que o pessoal chama de meia voltagem, farolete, lanterna de posição, né? Então, luz de posição. Então, quando você estiver chovendo, neblina forte, né? Neblina não, perdão, deixa eu repetir aqui. Chuva forte, cerração e neblina. Eu fui dar os exemplos e li ao mesmo tempo aí embananei a mente. Então, quando começar a chover, use a luz de posição, né? Pode colocar o farol baixo? Pode também. A luz de posição já começa a ser necessária. Assim começa a chover, né? Você já acende. Quando começa a ficar de noite, você já acende. Tá? Então essa é uma forma. À noite, ao embarcar ou desembarcar passageiros, tem pessoas que vai para o veículo para alguém entrar e liga o pisca-alerta. Não há necessidade. Galera, a luz de posição, uma das funções dela é indicar a presença do veículo e mostrar o tamanho dele, a largura do veículo. A intenção dessa lanterna de posição é isso, é indicar a presença dele e mostrar o tamanho dele. Tá? Então, se você está andando com o seu veículo, vai dar alguém vai estacionar, você vai estacionar ou você vai embarcar, fazer uma manobra de embarque ou desembarque, você parou, alguém vai entrar no seu veículo, parou, né? Aí você já desliga o farol baixo, deixa a lanterna de posição, para você não ofuscar as outras pessoas, porque você está parado. Se você tivesse movimento, o ofuscamento seria menor, porque vocês estão em velocidades diferentes e estão indo, né, em sentidos opostos, então vocês vão se cruzar. Então o tempo de ofuscamento é menor. Quando você fica parado ou estacionado com o farol ligado, né, o veículo que está em movimento ele vai ser ofuscado e ali vai atrapalhar ele demais, vai demorar. Então quando você for estacionar ou for parar, né, o veículo, você desliga o farol baixo, deixa a luz de posição ligada. Não precisa ligar o pisca-alerta. À noite, em operações de carga ou descarga, também tem gente que liga o pisca-alerta na hora que está descarregando algum produto do veículo, né, à noite. O pisca-alerta só pode ser utilizado em emergência, ou em imobilização do veículo, né, ou quando a sinalização determina. O seu veículo deu uma pane seca, deu uma pane mecânica, sinalizou, acionou o pisca-alerta, né? Você está no meio de um acidente, se envolveu, ou você está socorrendo alguém, acionou o pisca-alerta. Você está dirigindo na sua cidade, né, prestando atenção no trânsito, aí pedestres vai atravessar a faixa, você para, aí você aciona o pisca-alerta. Pronto, é nessas situações. Tá? Nada mais. Não acione o pisca-alerta em outra situação. Tá ok? Então, luz de posição serve para isso, indicar a presença,
e a largura do veículo. Você pode utilizar ela quando está chuva forte, cerração, neblina, né? Dependendo do seu farol, às vezes o farol baixo ainda é forte, pode ofuscar outras pessoas e você também. Se você tiver visibilidade boa, né, na chuva, tá, o trânsito está mais lentinho, você está conseguindo ver os veículos, porque você já está distante, pode utilizar a luz de posição, né, na situação de embarque ou desembarque, ou cargas ou descargas. Ok? Então é isso. Aqui um pouco mais sobre a função dos faróis, das luzes. Lembrando, gente, sinalização tem que usar de forma correta, né? Os sinais que você vai utilizar em luzes, né? A pisca-alerta, aqui também está o exemplo, setas, tá? Então sempre sinalizar suas intenções, indicar o que você está fazendo, indicar quando você está imobilizado, indicar aonde você está, certo? Indicar para que lado você vai. Então essas são as intenções nos faróis. Avisar algum perigo, nada de avisar blitz, gente. Não avisem blitz, tá bom? Então valeu, galera. Até mais, até a próxima aula.